Que Deus o abençoe muito nessa noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos colocar diante de Ti a vida do pastor Arnaldo. Aquilo que o Senhor plantou no seu coração para trazer para esta igreja, que possa ser transmitido, possa ser revelado e que possamos, Senhor Deus, sair daqui diferente de como entramos. Que o Senhor use, que não sejam as suas palavras, mas sejam aquelas que o Senhor colocou, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Nos abençoa durante esse momento e que seja, Senhor Deus, mais uma vez abençoado e que a Tua palavra seja dita, falada e praticada em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, que a paz do Senhor continue conosco. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor, para o livro do profeta Jonas. Nós vamos pensar nessa noite justamente sobre isso, o Deus compassivo, o Deus de grande compaixão. Jonas capítulo 1, versos 1, nos dá a seguinte informação: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o alívio do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esses deuses se lembrem de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: vinde e lancemo-nos sorte, para que saibamos por que causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Versículo 11: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens se remavam
e esforçavam-se para lançar-se à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram sobre o mar, e cessou o mar sua fúria. Temeram, pois, os homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram um voto. Versículo 17, finalizando: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Que história fascinante. Todos vocês aqui, sem exceção, porque aqui não tem nenhuma criancinha, todos vocês conhecem bem essa narrativa. E eu quero entrar nesse texto hoje e compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor vai nos falar nesta noite. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus veio a Jonas. Eu quero pegar um pouco da história para podermos compreender melhor em que situação se encontra aqui este homem de Deus. A Bíblia diz que, o versículo 1 diz que é filho de Amitai. Não sabemos muito a respeito, desse profeta, muitas coisas, mas algumas coisas sobre ele nós podemos adiantar. Algumas coisas sobre ele nós podemos compreender. Jonas, eu quero lembrar vocês que Jonas, filho de Amitai, ele não é um crente novo, tá? Ele não é um profeta de primeira viagem. Se você voltar um pouquinho o seu livro lá em 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25, vão nos dar a informação que Jonas já tinha sido usado por Deus. Deus vai usar Jonas. Então não é o primeiro chamado de Jonas. Jonas já está um tempo servindo ao Senhor. E nesse tempo que ele viveu, justamente, ele profetizou a vitória de Israel lá nessa narrativa, sobre a Síria, e como realmente aconteceu isso. Quer dizer, ele é um dos primeiros profetas de Israel. Eu digo para vocês que eu estou com essa narrativa na cabeça, batendo cabeça com esse texto. Eu falo para vocês com toda convicção, há mais de 4 semanas. Eu digo, só que eu não estava compreendendo muita coisa, que eu digo, meu Deus do céu, algumas coisas aqui para mim não tem sentido, Senhor. E eu digo para vocês que eu digo, meu Deus do céu, mas me dá, Senhor, me dá compreensão, ilumina a minha mente para compreender esse texto. Eu quero compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então Jonas aqui, ele é um profeta que vai ser usado. Jonas, um profeta de Israel, aliás, ele é um dos primeiros profetas de Israel. Ele é contemporâneo de Amós. Ele é antes de Isaías. Ele viveu no tempo de Jeroboão II. Se o Jeroboão 1 era perverso, o 2 também não era muito fácil não. E ele estava vivendo aqui, o povo de Israel, uma situação muito difícil. A nação, ela estava totalmente longe da presença de Deus. E ele viveu nesse tempo, nesse período. E nesse período, meus irmãos, há um período de prosperidade. Embora a nação estivesse desviada da presença de Deus, eles estavam na idolatria, eles tinham se esquecido de Deus. E Jonas viveu nesse período, nesse reino, que nós chamamos na realidade, ele viveu no período do reino dividido. Lembre-se que quando reinou Saul, Davi, Salomão, após isso vai haver a divisão do reino. E vai haver 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Vai a tribo sul, que é Judá, para cima, e tribo norte, que é Israel, para baixo. E norte, vocês sabem muito bem que viveu 19 monarcas, todos perversos. Só que Jonas aqui, ele é um monarca que vai anunciar aqui. Ele está justamente dentro desse contexto, dessa grande dificuldade. Ele está em Samaria. Samaria é a capital da Síria.
E ele foi chamado aqui, nessa cidade, meus irmãos, onde Jonas está, tem pelo menos 3 lugares de adoração quando houve a divisão. Tem Beceba, tem Betel e tem Gilgal. E eles tinham 2 bezerros. Quando houve a divisão, eles montaram esses três templos e tinham 2 bezerros de ouro. Jeroboão não queria que ninguém descesse para adorar lá a parte do sul, em Judá. Então ele prendia esse povo que estava afastado de Deus, sendo povo de Deus, e ele prendia. Então eles viviam nessa idolatria, mas Deus, na sua infinita misericórdia, tinha dado a Jeroboão II todas as prosperidades que você pode imaginar, grande fartura, embora moralmente e espiritualmente estivesse em decadência. Esse povo era o povo de Deus. E outra curiosidade do profeta Jonas é que ele é o único profeta enviado a profetizar em outra nação. Você não vai ver isso nunca na Bíblia. Ele é um profeta do Senhor, é um profeta de Israel. Ele não vai profetizar nem em Judá, a parte sul, e nem no norte de Israel. Ele é o único que vai profetizar numa nação fora de Israel. E eu fiquei pensando, puxa vida, mas como? E ele foi enviado a profetizar a outras nações. E ele foi enviado para o reino norte. E aí Deus vai usar ele. Ele vai profetizar para uma nação pagã. Então Jonas é o único que foi enviado para uma outra nação, isto é, ele foi enviado aqui para uma nação pagã. E sabe por que ele foi enviado para uma nação pagã? Porque Deus é o Senhor de todas as nações. Deus é o Senhor de toda a terra. E ele aqui não conhecia Nínive. Aliás, o povo não conhecia o verdadeiro Deus. Por quê? Porque ele tinha os seus deuses. Os assírios, eles tinham, meus irmãos, dezenas, trezenas de deuses, menos o Deus verdadeiro. Aqui ele está na capital, Síria, capital, Samaria. Então ele foi chamado, e Deus se considerava o único Deus, como ele se considera hoje. Ele ainda continua sendo o único Deus. Não existe macumbeiro, não existe candomblé. Ele continua sendo Deus. Ele continua reinando. Ele continua sendo. Ele tem essa autoridade. Então ele manda o seu servo. Ele chama o seu servo e manda para Nínive levar a sua palavra. Porque a cidade estava, naquele momento, a situação estava muito difícil. A idolatria estava muito distante, como os dias de hoje. E ele manda a mensagem através de Jonas, dizendo: Jonas, vai lá. E se esses povos não se arrependerem, eu vou destruir todos eles. Porque eu sou o Senhor de toda a terra. Isso nós vamos ver, ou isso nós lemos dentro da palavra de Deus. Porque ele esmagou, se você lembra, o Senhor esmagou os assírios, olha, em segundo. Se você ver uma passagem lá em Isaías, a partir do versículo 36, se não me falha a memória, foi 185 mil, só no piscar de olhos. Porque ele continua sendo o Senhor. Então ele levantou o profeta e diz: vai lá, manda eles se arrependerem, mandem eles voltassem para mim, que eu vou destruir todos, se eles não fizerem isso. Então isso é o que sabemos a respeito desse profeta. Ele vai cumprir uma missão do Senhor que ele já tinha feito. Se você vê a primeira mensagem, se você vê a primeira missão, uma das missões de Jonas, ele cumpriu cabalmente, legal, mas foi lá na terra dele. Ele mandou o recado e as coisas aconteceram. Só que de repente a mensagem mudou. O texto diz: Deus lhe deu uma ordem. Agora, quando Deus chamou ele, eu fico pensando, quando Deus chamou Jonas agora, depois de Jonas cumprir algumas ordens de Deus cabalmente, agora Deus chama Jonas e ele diz: olha, eu quero te dar uma mensagem. Eu quero acreditar que Jonas pensou: deve ser outra coisa boa, e eu vou dar
e vai acontecer tudo normalmente. Mas foi diferente. Ir a Nínive, a capital da Síria, onde ele estava era aproximadamente uns 800 quilômetros, aonde ele estava. Eu vi as irmãs aqui, 1.000 quilômetros de Manaus. É isso? Aproximadamente, né? É como se dissesse, olha, eu quero que vocês vão para... tinha Santo Antônio, eu quero que você vá. E eles fossem assim como daqui para São Félix, onde eu fui certa vez, dentro da Venezuela, aproximadamente 1.000 quilômetros, na contramão do mapa. É como se isso fosse. Então ele deveria ir, né, levar essa mensagem e clamar ao povo. O texto diz que era para ele clamar, e parece que eles não tinham entendido. E a bondade de Deus é muito grande. Mesmo que a sua maldade, a sua perversidade, a sua malícia da cidade, o texto diz que subiu, a sua imoralidade subiu, a sua impiedade subiu. Na realidade, os sírios não eram fáceis. Se nós olharmos, meus irmãos, se nós estudarmos um pouco a vida dessa turma, como diz no nosso ditado popular, os bichos eram o cão chupando pipo, mano. Era o cão chupando manos, era difícil. Então o Senhor diz: vai lá e para mim basta. Dá o recado para essa cidade e diz: olha, acabou. Se o clamor de vocês não subir até mim, acabou. Eu vou destruir. Chega. Mas antes de destruir, eu vou mandar um servo. Eu vou mandar um servo. E ele vai clamar por arrependimento. Meus irmãos, os assírios, eles eram conhecidos por suas violências. Hoje eu entendo a situação de Jonas. Eles tinham um grande poder, os assírios. Se tinha um povo que os assírios odiavam de alma, era o povo de Deus. Mas odiavam mesmo. Mas isso está sendo mal aos olhos do Senhor. Aí, como eles já tinham passado da conta, o Senhor resolveu destruir a Síria, a começar pela sua capital, Nínive. Ele vai começar por aí. Mas a sua imensa, repito novamente, a sua imensa, a sua grandiosa misericórdia, ele levanta o seu profeta para levar a mensagem, dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, o texto diz. O verso 3, olhe só comigo, nos traz uma surpresa. Por quê? Porque Jonas era um servo de Deus. Jonas era um profeta já consagrado. E ele resolveu fugir da ordem de Deus, no sentido bem contrário à ordem que o Senhor mandou. Eu pensando, meus irmãos, nesse livro, eu digo para vocês que eu disse, esse livro ele tem no mínimo 4 temas assim, de cara, se você abrir ele tem 4 capítulos. O primeiro, olha, o maior capítulo é o primeiro, 17 versículos. Aí vem o segundo com 10, o terceiro com 10 e o quarto, o último com 11. Se você tirar uma tirada para pegar Jonas, uma leitura de Jonas, eu digo para você, e garanto para você, que você não passa mais do que 15 minutos fazendo uma leitura bem pausada. Mas é uma história fascinante. Aí eu fiquei pensando, olha, esse livro, o primeiro capítulo é a fuga. A fuga. O segundo capítulo é a busca. O terceiro capítulo, a ordem. E o quarto capítulo é a compaixão. Eu digo aqui tem 4 A's para nós aprendermos. O texto nos informa que ele queria o quê? Fugir da presença de Deus. Versículo 3, olha só, Jonas se dispôs. Engraçado que ele abre dizendo assim, se dispõe. Sebastião, se dispõe.
Valdir, se dispõe. Versículo 1. Aí no versículo 3 diz: ele se dispôs, mas para fugir. Mas eu digo para vocês, mas como um servo, como um crente, como um profeta, um homem de Deus, sabe como que se foge de Deus? Como que se foge de Deus? Ele sabia, meus irmãos, o crente sabe. O ímpio talvez não, mas o crente sabe. O crente sabe que o Senhor sempre será onisciente, onipotente e onipresente. Ele está aqui conosco e ele está lá naquela sala onde está o nosso pastor. E o texto diz que Jonas se dispôs, mas para fugir. Na realidade, meus amados, essa expressão aqui queria dizer o seguinte: Jonas queria fugir da responsabilidade que o Senhor delegou a ele. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Seja sincero, mas para você mesmo, nem responda para mim, que eu não vou responder a minha também não. Você já fugiu da presença do Senhor? Você já fugiu da responsabilidade que o Senhor te outorgou um dia? Você já fugiu da responsabilidade da obra de Deus que um dia você foi delegado? O versículo 4 nos diz que o Senhor não gostou. Olha só. O versículo 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O Senhor não gostou dessa atitude. E ele veio, escute, e ele veio atrás de Jonas. Eu quero chamar a sua atenção aqui para essa atitude. Diferente de algumas passagens, ou até do Salmo 81, aqui o Senhor, no Salmo 81, o Senhor disse: eu estou alertando vocês, eu estou chamando a atenção de vocês, e vocês continuam no mesmo pecado, vocês continuam nas mesmas práticas, então vocês querem, vocês vão fazer. Só que aqui o versículo 4 é diferente. O versículo 4 é diferente. Diferente, meus irmãos, aqui o Senhor deixou que o seu povo sofresse, no Salmo 81. Aqui eu digo que esse é o pior castigo para nós. Quando o Senhor nos... você quer fazer da sua maneira? Então faz. É desse jeito que tu queres fazer? Faz. Quer quebrar tua cara? Vai quebrar tua cara. Eu diria para nós, crentes, é o pior castigo para nós. É o pior castigo que o Senhor pode dar para o crente teimoso. Eu te enviei, eu te chamei para clamar, para anunciar as boas novas de salvação, e tu não fizeste isso ainda? Então, seja feita a tua vontade. Esse é o pior castigo. Mas aqui Deus dá uma chance a Jonas, e vai o quê? O que eu amo demais é que Deus aqui vai atrás de Jonas. Deus vai atrás de Jonas. E eu digo para vocês: feliz o homem, feliz a mulher que tem o versículo 4 em sua vida. Que quando Deus pede para você fazer, você não faz, mas mesmo assim Deus vai atrás de você. Deus vai te buscar. Deus não desiste de você. E Ele vai atrás do seu servo. Essa passagem nos mostra o Deus é um Deus de toda a criação. Toda a criação. Com toda certeza. E o Senhor vai atrás. Ele vem atrás de Jonas. Ele vem atrás desse coração petrificado. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam-se ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela.
E Jonas estava o quê, hein? O que é que o Jonas estava fazendo? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu vou te fazer várias perguntas nessa noite. Você, que foi chamado para a obra de Deus, você está dormindo? Você está se afastando dos compromissos de Deus? Você está priorizando outras coisas? A tua mente e o teu coração está buscando fazer outras coisas? Se você estiver fazendo isso, você está adormecido. Você está dormindo. Os marinheiros aqui sentiram algo diferente. Agora escute. Esses marinheiros, meus amados, eles eram fenícios. Homens acostumados com todo tipo de tempestade. E de repente uma tempestade do nada se forma. Os grandes historiadores dizem aqui que eles não tinham nem saído, não estavam nem distante tanto do porto. Não dava para ver o porto. Eles eram acostumados, eles eram fenícios, homens acostumados com o mar, mas depois de jogarem as cargas, eles buscavam os deuses. O texto diz, e eles tinham muito, e isso é verdade. Agora deixa eu falar outra verdade aqui. Na hora H da dificuldade, da tempestade, o versículo 5 diz assim, ó: então os marinheiros jogaram tudo, lançavam-se ao mar, e para aliviar o peso do navio, Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Os marinheiros aqui, meus irmãos, eles tinham seus deuses, eles já tinham buscado seus deuses, e a tempestade continuava, e o mar encapelado. Agora na hora da dificuldade, né, todo mundo clama, né? Eu não acredito muito em Deus, acontece qualquer coisa, ai meu Deus do céu! Na dificuldade, todo ateu clama por Deus. Ai minha Nossa Senhora, não sei das coisas, todo mundo vai clamar. Não acredita. Mas dentro de uma dificuldade, quando o perigo chega, né? Quando, diz o grande homem de Deus, quando o pitbull parte para cima, aí todo mundo, opa! E eles clamaram aqui para o seu Deus. E os marinheiros começaram a clamar a Deus, porque viram que uma tempestade não era natural. Isso aqui não era natural. Eles nunca tinham vindo algo como aquilo ou como aquela tempestade. E eles lançaram para fora suas cargas. Isso aqui na realidade eles lançaram seus lucros. Enquanto isso, no final do verso 5, Jonas está dormindo. Nós chamamos aqui, meus irmãos, Jonas está no sono da insensatez. Jonas aqui está vivendo o sono da irresponsabilidade. Enquanto o mundo vai desabar lá fora, ele está lá no porão. Agora é incrível, né, que o homem longe de Deus, ele tem isso. Se você pegar o mapa, você vai ver que Jonas fugiu, e você vai ver que Jonas ele vai descendo. Primeiro ele quer ir para Jope, que é para baixo. Depois ele vai por porão do navio, mais embaixo ainda. E depois ele vai parar na barriga de um peixe, lá nas profundezas. A tendência dele só é descer. Versículo 6 nos dá a seguinte informação: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: ixi, olha aqui, meu Deus do céu. Olha o que o mestre está dizendo para ele. Irmão, assim, invoca o teu Deus, ele está dizendo. O que é que tu faz aqui dormindo? Que passa contigo, agarrado nesse sono? Levanta-te, invoca o quê? Acho que é legal, né? Aqui é um descrente. Aqui é um descrente. Assim é um pagão. Ele pega qualquer oração aí para qualquer coisa, né? Vamos se apegar aqui a qualquer coisa. Não importa para ele a situação. Contando que a dificuldade, que essa situação se resolva. Ele te chama para orar, ora por mim, ora pela minha família. A situação é difícil, ele te chama. Ele não quer nem saber de onde você é. Ele não sabe nem quem é Deus aqui. O comandante não sabe nem quem é Deus. Contando que ele resolva todo esse problema aqui, pronto. Chega no versículo 7, ele diz assim, ó:
diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, né? Então eles resolveram descobrir, a dificuldade estava muito grande, eles resolveram descobrir quem era o causador de tudo aquilo, e que era mais de aquilo era mais de uma tempestade. Então eles queriam saber, isso não é natural, e eles acreditavam que algum Deus foi ofendido, eles acreditavam nisso, e quem era o causador, eles queriam saber. E o texto diz que, olha só, versículo 7, diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio. Até mesmo, na realidade, meus irmãos, aqui naquele tempo eles tinham esse sistema de lançar sorte, correto? Até Israel, se você pegar aqui a Bíblia, nós vamos ver, até Israel usava também, às vezes, esse lançar de sorte. Você pode ver que o sacerdote daquele tempo, né? O sacerdote, ele tinha no peitoral 12 pedras. 12 pedras que simbolizavam pedras preciosas, cada uma representava uma tribo. E elas tinham até o nome, chamavam de Urim e Turim. Se a gente pegar lá, a gente vai ver. Eles tinham para lançar de vez em quando a sorte. E quando queriam saber a vontade de Deus, né, sobre algum assunto, eles jogavam a sorte. E o sacerdote falava. Escute, se você está entusiasmado com esse sistema, esqueça, tá? No Novo Testamento, isso acabou. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, eu diria: tenha bom senso, estude a palavra de Deus, aí você vai descobrir que essa palavra é boa, perfeita e agradável para a sua vida. O lançamento de sorte acabou lá no Antigo Testamento. Naquela época era assim. Agora adivinha, escute só, eu acho maravilhoso, porque Deus, ele não deixa nenhuma brecha para a gente fugir. O texto nos dá informação. Naquele tempo era assim. Agora adivinha o que vai acontecer. O Deus que tem, escute, o Deus que tem todo o controle de todas as coisas, até o jogar dos dados, ele vai jogar os dados, e adivinha o que vai acontecer? Eu imagino aqui, eu tenho que imaginar um pouco, viu, Mário? Eu imagino assim que tinha as pedras de dados ali, jogaram, pá, vamos lá, primeira letra, J, bota aqui, balança de novo, segunda letra, O, outra letra, N, A, S, Jonas, está lá, soletrado, é tu. Deus tem o controle das coisas, não pense que isso é infundado, que não é. Deus tem e sempre terá o controle de todas as coisas. Jonas, aí a turma, versículo 8, foi em cima do camarada, olha só. Então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? Eles entenderam que Jonas estava causando todo aquele alvoroço. A partir do versículo 9, Jonas foi humilde. Se você olhar aqui, ó, às vezes eu digo para vocês que às vezes eu sou irônico, eu tenho que rir, sabe? Versículo 9 diz assim: ele lhe respondeu, isso Jonas, eu acho que o Jonas respondeu que nem eu digo para vocês. Tu é crente? Isso? Jonas disse assim, ó: eu sou hebreu, temo ao Senhor? Temo ao Senhor, olha só. O Senhor disse: vai ali, não vou. Não vou. Ele diz: temo ao Senhor. Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É aquele foi humilde. Eu tenho que entender que ele foi humilde por aquilo que estava acontecendo. Ele se declara quem ele é e tudo que está acontecendo. O verso aqui ele vai designar para identificar quem somos. É uma identificação, né? O servo de Deus sempre ele tem essa identificação. O Deus que criou o céu, a terra e o mar. Isso a Bíblia mostra, é dessa maneira. O Deus que criou céu, terra e mar. O mar é por último. Agora aqui Jonas
não chama atenção, ele começa pelo mar. E agora, se ele sabe quem criou o mar e como ele quer fugir de Deus pelo mar? Olha, quem criou isso aqui foi o Deus, e eu quero fugir por aqui, o que ele criou. Jonas, quem criou o mar foi Deus, e tu queres fugir pelo mar que Deus criou? Então os marinheiros perceberam o grande erro de Jonas. Versículo 10 nos diz o seguinte: então os homens ficaram possuídos de grande, olha só, de grande temor, e lhe disseram: o que é isto que fizestes? Eles perceberam. Eles estão dizendo: Jonas, tu está dizendo que o Deus do mar, como você foi provocar esse Deus entrando em nosso navio, camarada? Como é que tu trouxe isso para nós? Nos colocando em perigo. Diz o texto: o coração deles ficaram em grande temor. Por quê? Porque esse Deus agora é o grande comandante, é o que comanda as ondas, é Ele quem está comandando as coisas. Se você notar no versículo 5, eles ficaram com medo. Agora, eles estão possuídos de temor. Os marinheiros tinham mais, temos uma situação mais difícil do que eles pensavam. Isso aqui é quase inexplicável para os marinheiros. Eles estão descobrindo o Deus que criou o mar, e esse camarada veio aqui no nosso barco justamente. Deus está furioso. Como alguém pode fugir de Deus que criou o mar? Ele vai usar esse navio, e Jonas quer fugir pelo mar, no qual o próprio Deus fez. Então os homens estavam entendendo agora o grande estrago, porque Jonas desafiou o Deus que criou o mar. A pergunta é: o que faremos? Ele diz: o que faremos contigo? Porque esse Deus, ele estava enfurecido. E o que nós vamos fazer contigo para que ele se acalme? E você que conhece ele, não é nós, é você que conhece ele. Meu amado, Jonas, a essa altura, eu diria que ele sabia que Deus estava, mas estava mesmo se manifestando contra ele. E Deus não iria parar até ele iria obedecer, nem que fosse para pagar com sua vida. Então Jonas, ele teve compaixão deles. Jonas, o texto diz que teve compaixão deles, porque Jonas sabia que Deus não iria parar, não adiantava, essa situação cada vez mais só ia piorar. Se compararmos, nos aproximando do grande Deus eterno que criou todas as coisas, então só tem uma coisa a fazer: vocês precisam me matar, mais ou menos passou pela, me joguem fora daqui, me joguem no mar, porque o Senhor está atrás de mim. Ele está dizendo que eu sou o causador de tudo isso. Essa era a visão de Jonas. Você já passou por isso às vezes com muita dificuldade? Aí você diz: mas eu quero, eu vou me livrar do problema, eu vou tomar essa atitude. Essa atitude não vai te livrar das mãos de Deus. Não vai te livrar das mãos de Deus. Porque Jonas estava com essa visão. Jonas tinha sido chamado para uma missão: proclamar as boas novas de salvação, testemunhar as verdades do Senhor. E ele sabia que o Deus soberano estava no comando. No versículo 12, é interessante que os marinheiros não queriam fazer isso. 12, 13. Não tem como. Não tem como. Os marinheiros dizem assim, versículo 13: entretanto os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar
se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, enquanto a nós inocentes. Que realmente eles eram inocentes ou não eram? Às vezes acontece isso, né? A nossa família às vezes está acontecendo uma grande dificuldade e a gente não sabe para onde olhar. Às vezes só é às vezes é nós, mas todo mundo está pagando um preço alto por isso. Todo mundo está pagando um preço alto por isso. Às vezes dentro dos nossos lares as coisas não estão acontecendo, e muitos de nós, né, às vezes culpados, sabendo o que está acontecendo. E muitos de nós também, às vezes inocentes, não sabemos o que está acontecendo. É isso aqui que está acontecendo com Jonas. Ele queria fugir, e os marinheiros não queriam fazer isso, no versículo 13. Agora escute, não tem como fugir da presença de Deus. O servo de Deus sabe disso. Quem é crente sabe disso, não tem como fugir. Quer ver uma coisa? Davi vai nos lembrar aqui algo assim que às vezes nós esquecemos. Eu vou ler para vocês e vocês de cara já vão lembrar do que nós estamos lendo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Se longe estendo o meu pensamento, o Senhor está. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado eu não posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde posso fugir? Se subo ao céu, tu estás. Se fizer o céu da alvorada, a escuridão como cama, eis que tu também estás lá. Se tomo as asas da alvorada e habitar na extremidade, lá tu estás. Ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, oculto-me as trevas, torne-me noite, luz, ela me circunda. Se eu disser, oculta-me, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formaste os meus rins, entreceste-me o ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo tão admirável, maravilhoso fui formado. Para onde que eu vou fugir do Senhor? Davi sabia disso. Senhor, tu me conheces. Não tem aonde eu me esconder do Senhor. E eles entenderam justamente isso. Agora, quando essa história, esses acontecimentos começaram, lembre-se, os marinheiros clamavam aos seus deuses. Eu acho assim magnânimo a maneira como o Senhor trabalha. Eu acho magnânimo. Sabe, meus irmãos, se todas as coisas cooperam, aqui está uma verdade comprovada. Se todas as coisas cooperam para o bem da obra do Senhor, até aquilo que nós fazemos de errado, o Senhor torna-se benéfico para Ele, para o louvor de sua glória. Olha, eles clamaram ao Senhor. Olha o resultado de tudo isso. Agora eles estão buscando aqui, o texto nos dá a informação que eles estão, então clamavam ao Senhor, versículo 14. Está lembrado que esses homens são homens pagãos.
Eles tinham outros deuses. Eles acreditavam em outras coisas. Agora no versículo 14 eles estão clamando. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor. Agora eles buscam o Deus verdadeiro. Versículo 15. E levantaram o quê? Jonas. E lançaram. A fúria do mar era a fúria de Deus. O mar encapelado era Deus furioso. Após Jonas ser jogado, com a mesma fúria, escute, com a mesma fúria, rapidamente que veio ao barco, no mesmo instante foi embora. O mar se torna como um espelho, algo calmo, sólido, tranquilo. Escute, tudo que estava acontecendo não era uma coincidência, não era um acaso, era uma ação do próprio Deus, que fez os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Versículo 16, diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Olha só, olha quanta mudança o Senhor vai fazer dentro desse episódio. Alguns eruditas, meus amados, dizem aqui que esses homens se converteram ao Deus verdadeiro. Alguns estudiosos colocam isso. Se converteram ao único Deus e abandonaram os seus ídolos. E diz que porque o texto diz que quando eles chegaram à terra, diz o texto, eles firmaram um compromisso. É como se dissesse: agora nós vamos formar um compromisso. Como os teus servos, agora nós queremos te servir. Nós queremos sacrificar agora as nossas vidas a ti. Queremos entregar as nossas vidas no teu altar. Olha que mudança. Olha que mudança. Versículo 17. E nós estamos chegando ao final. Deparou o quê? E Jonas. Nós gostamos de pensar que o castigo de Jonas foi engolido pelo peixe. Ah, está aqui, foi castigado, o peixe engoliu. Mas na realidade, o castigo foi ser jogado ao mar. O peixe foi a solução. Olha como Deus trabalha. Ah, foi castigado pelo peixe. Psh, epa, não acuse o peixe não. O peixe não foi o problema para ele, o peixe foi a solução. Foi ou não foi? O peixe foi a solução. O peixe não foi o castigo. O peixe não foi o problema. Deus, na sua infinita grande misericórdia, usa o peixe para a salvação de Jonas. Eu disse: Senhor, se eu fosse o peixe, quando o Senhor disse: engole Jonas, eu disse: esse aqui não, esse aqui é ruim demais, Senhor. Mas foi o Senhor que mandou. Eu gostaria, amados, de concluir essa mensagem. Não escute, não a história desse livro. Sabe por quê? Porque esse livro, o livro de Jonas, ele termina em aberto. Isso é uma grande curiosidade desse livro. Pegue o último versículo desse livro. Ele termina com uma interrogação. Eu comparo esse livro à parábola do filho pródigo. Você diz: por quê, pastor? Deixa eu fazer uma pergunta. O Senhor disse: meu filho, tu é meu filho,
Vamos entrar e vamos nos alegrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O filho pródigo, não sei qual dos dois era pródigo, né? O filho mais velho entrou para a festa ou não? Ficou em interrogação. Ficou em aberto. Também é a única parábola que ficou em aberto. A gente não sabe se ele entrou, se ele aproveitou ou não. Esse livro é a mesma coisa. Esse livro ficou em aberto. Ele não tem final. O tema central desse livro são dois. Você pode pensar direitinho e olhar direitinho que esse livro ele tem um tema central. Pelo menos duas verdades nesse tema dele. Primeiro, Deus é soberano e ponto. Sabe por quê? Porque nesse livro tudo obedece a Deus. Se você olhar o vento, capítulo 1, versículo 4, o vento lhe obedece, na hora. O mar lhe obedece. O peixe lhe obedece. O verme, está lembrado que lá no final ele vai mandar um verme para matar a árvore, e Jonas fica bravo, né? Não construiu nada e ficou bravo. O verme obedece a Deus. Os marinheiros obedeceram a Deus. Os ninivitas curvaram-se, segundo o livro, segundo a palavra de Deus. Agora é engraçado, né? Só o crente parece que não consegue obedecer a Deus, rapaz. Todo mundo obedece a Deus. O crente, há coração petrificado, né? Há dureza. O livro termina com Jonas, eu acho interessante. Esse livro ele termina com Jonas com raiva. Com raiva. No seminário, certa vez o pastor disse: quantas palavras tem a mensagem de Jonas? Eu digo, eu não acredito nisso. Tem muitas, pai. Ele falou, não. Vai lá e conte, pega o livro, vai te dar o livro. Porque Jonas vai levar uma mensagem, meus irmãos, rapidamente. Agora, você mesmo, aqui eu tenho anotado, você depois pegue a mensagem de Jonas e veja quantas palavras esse homem vai usar. É a mensagem mais rápida da Bíblia. Sabe, eu vejo Jonas, eu digo, Jonas parece que assim como um de nós, ele vê uma prostituta, um drogado, um delinquente, mesmo daqueles que você diz, esse aqui não tem jeito não, isso aqui não vou nem pregar para ele. Tem jeito não acredita não, pastor. Isso aqui só gosta de fazer o mal para os outros. Assim Jonas pensava dos ninivitas. Então o livro ele termina com isso. Essa é a primeira verdade. Deus ele é soberano. Todos obedecem a ele. É o vento, é o mar, é o peixe, é o vento, tudo obedece a ele. E a segunda verdade desse livro que é crucial compreendermos: a grande compaixão de Deus. Não somente Israel. Ele não teve somente compaixão de Israel. Ele teve compaixão dos marinheiros. Eles clamaram. Os assírios clamaram. Esse livro também, meus amados, ele é chamado o Evangelho da Segunda Chance. O Evangelho da Segunda Chance. Moisés, ele não teve a segunda chance, vocês estão lembrados? Para entrar na terra prometida, Deus não deu a segunda chance para Moisés. Deus falou para Moisés: fala a rocha. Ele disse: ah é? Ele pegou o cajado dele e pô! O Senhor disse: Moisés, eu te pedi para falar, não foi para te bater não. Por isso não vai entrar na terra. Lá do Antigo Testamento, então Moisés ele não entrou. Ele não teve a segunda chance. Deus chama Jonas. Deus dá a segunda chance a Jonas. E Deus vai atrás de Jonas e diz: vamos, tu não compreendeu a primeira vez? Eu estou te chamando de novo. Vamos recomeçar.
Agora nós vamos começar lentamente. Eu vou te explicar, Jonas, direitinho o que eu quero de você. Às vezes Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com a gente, sabia? O livro termina, meus irmãos, com uma pergunta. Você já prestou atenção? É por isso que esse livro ele não é fechado. Ele termina com uma pergunta. Qual é a pergunta? Versículo 11 do capítulo 4. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Eu diria que essa pergunta, ela permanece para mim e para você responder. Você não deve ter compaixão. Você não deve ter uma compaixão que reflita a do Senhor? A mesma compaixão que o Senhor teve por ti, Ele não pode ter de outros? Considerando o modo gracioso como Ele teve compaixão de você, como Ele teve compaixão dos seus. Eu quero finalizar com uma leitura, por favor, dá para os irmãos jogar aqui para mim, por favor? E eu vou mostrar para os irmãos, finalizando, o grande exemplo de compaixão. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35, por favor. Olha só, isso aqui é um modelo de compaixão do nosso mestre. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. O texto diz. O próximo texto diz o quê? Ao ver, olha só, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem, isto é compaixão ao extremo. Foi numa dessas multidões que o Senhor me encontrou, foi numa dessas multidões que o Senhor te encontrou. Versículo 37. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara e os trabalhadores. E que devemos fazer diante dessa situação? Se a seara é grande e os trabalhadores são poucos, o que devemos fazer? Qual é a ordem de Deus? Último versículo, por favor. 38. Orai ou peçam, eu gosto da expressão orai ao Senhor da seara, que mande o quê? Ele não está dizendo para você ir buscar, ele não está dizendo, não, ore ao Senhor que Ele vai mandar. Por quê? Porque a obra é dele, nós somos servos dele, e é Ele que manda. Aliás, eu quero crer que sempre nessa casa o Senhor tem mandado obreiro para a sua seara. Feche seus olhos, por favor. Pai eterno, nós te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a termos compreensão que a tua compaixão é grande, é grandesca, Pai. Ajuda-nos a olharmos com os teus olhos. Ajuda-nos cada vez mais, Senhor Deus, a compreender que nós temos um chamado, nós temos uma missão especial vindo da parte do Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite. Continua, Senhor Deus, nos orientando,
continua, Pai, abrindo, Senhor Deus, a nossa mente, os nossos corações. Queremos, Pai amado, ser os teus servos. Queremos, Pai amado, nos dispor, Senhor Deus. Esse lugar, Senhor Deus, está prestes a fazer 50 anos. E nós compreendemos que foi a tua boa mão que esteve aqui até o dia de hoje. Pai eterno, obrigado por tudo, Pai. Continua ajudando, continua fortalecendo a vida dos teus servos. Em especial, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, Pai. Continua, Pai, visitando através do teu Santo Espírito, derramando, Senhor Deus, da tua paz, Senhor Deus, arrancando, Senhor Deus, qualquer dúvida dos corações e colocando, Senhor Deus, a tua paz em cada coração. O Senhor é a nossa força. Nós queremos confirmar cada vez mais isso. Obrigado, Pai, por tudo. Nos dê, Senhor Deus, um restante de noite guardado pela tua proteção, amparado, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito. E nos dê, Pai amado, um bom início de semana. Que a nossa mente e o nosso coração sempre esteja voltado para o Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.